Hoje eu vou aproveitar para responder uma das maiores dúvidas de vocês, que é o que o Darth Plagueis realmente estava fazendo durante os eventos de Ameaça Fantasma. A grande maioria do público acha que o Palpatine foi o grande gênio solitário por toda a crise lá em Naboo, de que foi só ele que manipulou a República e os Jedi sozinho. Mas pensa comigo, e se tivesse outra mente operando no escuro, ditando regras que nem o futuro imperador controlava direito? Onde estava o mestre de Darth Sidious enquanto o bloqueio acontecia? E como as decisões dele moldaram o destino da galáxia? Logo de cara, eu vou te falar que essa cena aqui, onde o Darth Sidious tá conversando com Darth Maul, sabe quem tava no quarto de cima? O próprio Darth Plagueis. Acho que você não sabia disso. Então vem comigo, porque no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais. No universo Legends de Star Wars, a resposta revela uma teia de intrigas muito maior do que os filmes mostram. Anos antes da Federação de Comércio cercar Naboo, o Plagueis e o Sidious já desenhavam o caminho do Palpatine virar o Chanceler Supremo. A crise no planeta foi feita sob medida para ser uma desculpa perfeita para essa eleição. O problema é que no começo, o plano não deu o choque que eles queriam. Naboo era um planeta pequeno, o conflito não matou ninguém importante e o Senado achou que era só um draminha político comum. A comoção que eles esperavam simplesmente não veio. Foi nessa hora que Plagueis resolveu colocar a mão na massa. Agindo pelos bastidores do Senado, o Lord Sith cobrou dívidas pesadas, distribuiu favores e destruiu os dois maiores rivais do Palpatine nessa eleição. Com um único vazamento de provas falsas de corrupção, ele fez um candidato atacar o outro de forma implacável. E qual foi o resultado disso? Um oponente teve sua reputação completamente destruída e o outro soou como um maluco extremista. Isso fez com que o caminho do Palpatine ficasse totalmente livre. Inclusive, a ideia do voto da desconfiança contra o Chanceler Valorum saiu da cabeça do próprio Darth Plagueis. Ele sacou que a Rainha Amidala era a chave para forçar o impasse e mandou Sidious para usar a frustração da jovem monarca a favor deles. Mesmo controlando tudo, Plagueis era obcecado em ficar escondido. Quando a nave de Amidala chegou na capital escoltada por Jedi, ele se recusou a aparecer. Se um Jedi ficasse perto de dois Lordes Sombrios, isso ia causar um distúrbio muito grande na força na mesma hora. A própria presença do Qui-Gon Jinn, inclusive, deixou o Plagueis em alerta máximo. Diferente dos diplomatas normais, o Qui-Gon era instável, pensava por si próprio e ia contra muitas das coisas que o Conselho pregava. Ou seja, ele era muito perigoso para esse bloqueio. Em vez de mandar matar os Jedi, o que iria expor o Sith de uma vez por todas para a galáxia, o Plagueis mandou antecipar a invasão militar de Naboo, mudando o foco da briga para a sobrevivência do povo. Foi nessa época que o mestre acompanhou Darth Maul pela primeira vez. Ele observava o assassino de longe, camuflando a própria presença. O Plagueis só autorizou o treinamento de Maul como uma ferramenta descartável, nada mais do que uma arma letal para cumprir seus caprichos. Mas o que ele não sabia é que o próprio Sidious estava agindo por suas costas, dando o título de Darth e tratando Maul como seu aprendiz de verdade. Mas nada abalou o Plagueis de um jeito tão violento quanto a descoberta de Anakin Skywalker. Quando ele soube que Qui-Gon achou um escravo nascido misteriosamente da própria força, com poder absurdo, o Lord Sith entrou em pânico total. Depois de décadas estudando como manipular a força para gerar vida, ele foi assombrado pela ideia de que a força tinha criado um anticorpo, entre aspas, para destruir o lado sombrio. Desesperado, ele tentou interceptar o garoto, mas chegou tarde. Naquela mesma noite, vendo a nave de Amidala ir embora, Plagueis teve uma visão do futuro. Ele viu duelos de sabre de luz, guerras galácticas e um homem gigante usando uma armadura negra. Ele soube na hora que o menino iria mudar a galáxia. E para impedir que os Jedi treinassem o garoto, Qui-Gon Jinn precisava morrer em Naboo. Enquanto a batalha final rolava em Naboo, Plagueis não ficou só esperando o resultado. Ele já estava desenhando os próximos 10 anos de seu plano. Numa reunião secreta com líderes de grandes corporações, como a União Tecnológica e a Guilda do Comércio, ele avisou que a República ia tentar tomar os bens deles
e sugeriu uma ruptura silenciosa. Ali, 10 anos antes do primeiro tiro de blaster das Guerras Clônicas, ele plantou a semente do movimento separatista. A grande ironia é que a tragédia dele aconteceu na véspera de sua maior vitória. Com a eleição do Palpatine garantida, os dois foram comemorar sozinhos. Sidious bajulou bastante seu mestre, prometendo que os dois iam governar a galáxia lado a lado, de igual para igual. Cheio de si, aliviado e exausto depois de décadas de planejamento, Darth Plagueis cometeu um erro fatal. Ele fechou os olhos e dormiu, coisa que não fazia há mais de 20 anos. E essa foi a oportunidade que Palpatine estava esperando há tantos e tantos anos. Na calada da noite, Sidious atacou seu mestre sem piedade, disparando raios da força diretamente no suporte de vida de Plagueis. O aprendiz confessou a traição. Ele jogou na cara que nunca quis dividir o poder e que só usou a mente de Plagueis para arquitetar a sua própria ascensão. Plagueis, totalmente entregue, nem tentou se defender, só ficou olhando em choque porque ele acreditava cegamente que já tinha atingido a imortalidade. Para o público, a morte dele foi vendida como um simples acidente médico. Na manhã seguinte, Palpatine assumiu o cargo máximo da República. Quando recebeu a notícia de que Darth Maul tinha morrido em Naboo, na mesma hora em que Plagueis foi assassinado, o novo chanceler apenas sorriu. Para ele, o lado sombrio tinha feito uma limpeza natural, uma queima de arquivo perfeita. E no ápice da vitória milenar de sua ordem, restava apenas um único Lord Sith, chamado Darth Sidious. Valeu, Adriano Ticiano, Igor S. Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drônimo de Brasil, Houston Neno Gomes, Christian Pereira e Guilherme Janucci. Vejo vocês na próxima e This is the Way.